nós estamos aqui para rezar pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, para interceder diante de Deus pelas situações difíceis, pelas situações, quem sabe, complexas, que existam na nossa vida, que existam nas nossas casas. Muitas vezes eu costumo dizer isso, o que nos faz sofrer não são somente os nossos problemas pessoais. Quando alguém que a gente ama tem um problema, quando alguém que a gente ama vive um problema, ou sendo um pouco indelicado, é um problema, a gente sofre também por isso. Quando você tem alguém na sua casa que te dá trabalho, quando você tem alguém na sua casa que te faz sofrer, que fez uma escolha equivocada na vida, que quem sabe está nos vícios, ou que quem sabe está doente, ou fazendo coisas erradas, fazendo coisas que fazem toda a família sofrer. Você também sofre, eu também sofro. É impossível. A nossa vida está conectada a outras vidas, principalmente daqueles que convivem conosco, e consequentemente o que afeta as pessoas que nós amamos, também nos afeta. Aquilo que faz a sua mãe sofrer, também te faz sofrer. Aquilo que faz o seu filho sofrer, também te faz sofrer. Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém pode viver sozinho. Tem gente que fala, ai padre, sozinho eu não posso, mas com celular, tendo WhatsApp, rapaz, juízo. Rapaz e moça, tem coisas que o WhatsApp não substitui. Nós estamos aqui para rezar pelos nossos, como esse pai do Evangelho. Que missão dura desse pai. Você que é pai e mãe, que já perdeu um filho, uma filha, que já teve que enterrar um filho ou uma filha, sabe o que este homem do Evangelho viveu. Mas ao mesmo tempo, que fé bonita, gente. Imagina, ele chegou em Jesus e disse, Senhor, você ouviu no Evangelho, a minha filha acaba de morrer. Ele viu com certeza a filha morta diante dele. Mas esse homem tinha uma virtude muito bonita. Ele tinha uma fé carismática, um dom do Espírito Santo. Ter uma fé carismática significa caminhar como se você visse o invisível. Caminhar como se você enxergasse aquilo que ainda não existe. A carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê. Ela é o fundamento, o alicerce da esperança, que nos dá sustentabilidade para esperar mesmo quando a gente não vê. Quantas coisas na sua vida você ainda não vê? Quantas muralhas na sua vida você ainda não vê derrubadas, destruídas pelo poder de Deus? Quantos impossíveis você e eu ainda não vemos? Mas nós precisamos aprender com este homem do Evangelho hoje, meu irmão e minha irmã, você aqui, você em casa. Nós precisamos aprender que quando Deus age, ninguém pode impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Filho, filha, você e eu só vamos contemplar grandes milagres de Deus na nossa vida se nós soubermos ter fé. E se nós soubermos andar vendo o invisível, acreditando contra toda a esperança, esperando contra toda a esperança. Esses dias uma pessoa perguntou, padre, o que é ter uma fé autêntica? Uma fé forte. Não é chorar não, né? Tem gente que fala, a missa foi tão boa, eu chorei. Mudou de vida? Não, mas chorei. Grande coisa. Ai, padre, eu gosto tanto quando você fala. Eu choro sempre. Eu não tenho uma cebola na mão para você ficar chorando. Você está cheirando cebola, que cebola que faz a pessoa chorar, né? Você não tem que só chorar, você tem que se deixar tocar por essa palavra e se deixar transformar por Jesus. O que é ter uma fé forte? Me perguntaram. Ter uma fé forte significa rezar pedindo chuva e sair com o guarda-chuva na mão, mesmo diante do sol ardente. Isso que é ter fé. Eu estou pedindo a chuva, mas o sol está escaldante, mas eu vou sair com o guarda-chuva, porque eu acredito que Deus vai fazer chover na hora certa. Eu acredito, isso que é ter fé.
uma fé de verdade, uma fé carismática. É lógico, a fé precisa também ser racional, precisa ser pautada numa reflexão, não pode ser desencarnada, precisa ser um processo também de abstração das realidades nas quais nós vamos entendendo como Deus age, o que Ele nos pede em cada circunstância. Mas meu irmão e minha irmã, fé é fé. Fé não é somente um conceito intelectual, como dizia Papa Bento XVI, o Papa Emérito. Fé é uma experiência com Jesus vivo. Eu digo para você, esse Jesus vivo não é somente alguém pregado em uma cruz. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e com Ele você também pode vencer. Ele está vivo na sua vida. Deus está vivo, gente. Às vezes a nossa fé é tão frágil, que a gente acha que Deus está morto, que a gente acha que a Bíblia é uma historinha. A Bíblia não é uma historinha. Tudo o que aconteceu nesse Evangelho pode acontecer na minha e na sua vida, se eu e você tivermos fé, que é a certeza daquilo que a gente não vê, que é uma experiência pessoal. Gente, vamos olhar para a narrativa que esse Evangelho trouxe. Em Mateus ele trouxe assim, mas em Lucas ele traz uma narrativa mais detalhada ainda. O Evangelho dessa mulher que sofria com um fluxo de sangue. Há muitos anos ela sofria, e naquela época as mulheres que tinham hemorragias, ou ela tinha como se fosse uma menstruação ininterrupta, as mulheres naquela época que tinham esse tipo de problema eram consideradas impuras pela lei judaica da época. Então aquela mulher era uma mulher desprezada, sofrida, humilhada na vida, como muitas vezes eu e você estamos humilhados pelo desemprego, pelo sofrimento, pela doença, pelos insucessos e fracassos que a gente coleciona, pelas coisas que não deram certo. Mas o interessante, gente, é que Jesus estava andando no meio de uma grande multidão. Parece cômico, né? Imagina se eu estivesse aqui no meio de todos vocês, todo mundo me empurrando, aquela multidão, que nem a 25 de março antes do Natal. A rua 25 de março antes do Natal é um caos, né? Gente de tudo quanto é lado, japonês, a gente baixa, a gente alta, tudo quanto é nacionalidade. Você ouve todas as línguas lá, principalmente chinês, né, ultimamente, na rua 25 de março. Imagina você naquela rua 25 de março, que nem eu contei a história aqui, quando eu peguei meu primeiro metrô às 6 da tarde para a Zona Leste, que eu fui sendo arrastado. Jesus no meio de um monte de gente. Ele para e olha, quem me tocou? Ele pergunta. Acho que os apóstolos falaram, você está de brincadeira, né? O que foi? Você não tomou remédio hoje? Você não foi à montanha conversar com o pai hoje? Foi isso. Está carente, Jesus? Que carência é essa? Imagina, quem me tocou? Que nem aquela mulher, né? Acorda, vai tomar café com o marido, acorda naquele dia, se sentindo assim, dia de TPM, carente. O marido não fala nada, só fala bom dia, né? Vai trabalhar. Tchau, amor. Não precisa dizer que eu estou bonita e que você me ama, tá? Eu nem quero ouvir isso. Aquela carência, né? Jesus estava assim. Os discípulos acharam que ele estava assim, né? Porque no meio de uma multidão ele pergunta, quem me tocou? Ah, não. Gente, mas Jesus era muito inteligente. Porque existiam muitíssimas pessoas ali, uma multidão que esbarrava em Jesus. Mas só uma pessoa tocou Jesus. E tocou o coração dele com a fé. Por isso que ele parou. Tocou o coração dele com a fé. Porque diferente é você comprimir e esbarrar. Você esbarra em pessoas todos os dias. Você esbarra em pessoas às vezes na rua, você esbarra em pessoas no metrô, você esbarra em pessoas em várias circunstâncias. Só que uma coisa é esbarrar e outra coisa é tocar. Tocar, colocar a mão, significa construir um processo de intimidade. Eu toquei. Aquela mulher tocou a orla do manto de Jesus. E o toque dela foi tão profundo, porque o toque que mais alcança o coração de Jesus não é somente o toque das mãos, mas é o toque de um coração cheio de fé e de esperança. Jesus não resiste a um coração cheio de fé. Tanto que ele parou na hora, porque ele sentiu que uma força saiu dele. Olha como essa mulher tocou profundamente. Ela não só esbarrou, gente. Se ela tivesse só esbarrado, se esse encontro entre os dois fosse meramente circunstancial,
o evangelho não ia dar tanta ênfase. Porque o que os evangelistas fazem? Quando eles ressaltam um fato, eles estão querendo dizer que aquilo foi importante, que aquilo quer comunicar a todos os cristãos de todos os tempos um fato muito importante e essencial para a fé acontecer. E se os evangelistas deram tanta ênfase nesse encontro, é porque ele foi diferente. Muitas pessoas esbarravam em Jesus, mas somente aquela mulher o tocou. E filho, filha, quando você toca o coração de Jesus, ele se volta até você e realiza o que é impossível para você e para sua família. Isso pela força da fé. Ele realiza. Mas é preciso saber tocar Jesus e consequentemente, deixar-se tocar por Ele. Você tem esbarrado em Jesus? Tem gente que esbarra, eu vou na missa na segunda-feira, lá eu louvo, eu levanto meu braço, eu faço até careta na hora que eu estou rezando. Mas no outro dia eu acordo cheio de mágoa, qualquer coisinha que me fazem, eu já fico triste, já estragaram o meu dia. Ninguém tem o poder de estragar o seu dia, senão você mesmo. O que fazem com você não determinam o seu dia, mas o que você faz com o que fazem com você é o que vai determinar o curso do seu dia. E se você tiver essa fé forte, e se todos os dias você tocar em Jesus e deixar-se tocar por Ele, não é qualquer palavra, qualquer sofrimento, qualquer desencontro que vai roubar a sua paz, meu irmão e minha irmã. Quando o coração está firmado em Jesus, em Deus, quando você toca o Senhor e se permite tocar por Ele, não é qualquer coisa que te destrói, não é qualquer coisa que te desestabiliza. Ai, Padre, aquela palavra que a pessoa disse me quebrou inteira. Só quebra inteiro porque o fundamento, o alicerce está frágil demais. Mateus disse, Jesus disse no Evangelho de Mateus, quem constrói a sua casa sobre a areia, vem o vento e a casa cai. Construa a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Mais uma vez eu pergunto, você tem tocado em Jesus? Você tem se deixado tocar por Ele, pela sua palavra, por aquilo que Ele quer fazer na sua vida? Ou você tem somente esbarrado porque vem à missa, mas não vive o que ouve, esbarrado porque não confia? Gente, sexta-feira nós celebramos Tomé, São Tomé. Disseram para ele, olha, Jesus ressuscitou. Ele falou assim, não, eu quero colocar a mão dentro das chagas de Jesus, senão eu não acredito. E Jesus teve que aparecer falando, Tomé, Tomé, por que você duvida? Seja um homem de fé. Pode ser que você que esteja aqui hoje, ou você nos acompanhando em casa, seja um pouco Tomé, esteja querendo ver para ter certeza, mas Deus está te pedindo fé, confiança. Deixe-se tocar por Ele hoje e toque o coração de Jesus, filho, filha, com a sua fé. Olha só, vamos olhar a primeira leitura. Jacó, a história que precede essa primeira leitura é um tanto quanto complexa. Aquela história da primogenitura, que Jacó enganou seu pai, ganhou a bênção no lugar do seu irmão Esaú. E essa leitura, que é pós esse fato ali da bênção da primogenitura, narra Jacó fugindo do seu irmão Esaú. Jacó iria para a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Só que Jacó para dormir. Naquela época os hotéis eram a céu aberto, né? Parou para dormir, pegou uma pedra como travesseiro. Tem alguém que já dorme com pedra como travesseiro aqui? Só naquela época, né? Pegou uma pedra como travesseiro. E no meio da noite Jacó teve um sonho. Aconteceu uma teofania. O que é isso? É uma revelação, uma manifestação de Deus. Jacó viu aquela escada. E aquela escada dava no céu. E ele viu os anjos subindo e descendo ali. E ele acordou assustado e disse, esse lugar é terrível. Mas o terrível não é na conotação que a gente tem hoje, moderna. Esse terrível quer dizer assombroso, porque a glória de Deus, que é infinitamente grande, se manifesta aqui. Por isso que é terrível. Não é esse terrível que você está pensando, quando você chega em casa e vê aquele monte de louça na pia, suja, e fala, esse lugar é terrível. Não é esse terrível não. Porque acontece, né? E tem gente que deixa a louça dormir, né? A louça não dorme, né? Mas a gente usa esse termo. A louça dorme de um dia para o outro dia,
Você chega, tem uma baratinha fazendo morada ali, na panela. Deus me defenda. Acontece por aí, hein? Esse lugar é terrível, disse Jacó. Por quê? Porque naquele lugar a glória de Deus se manifestou. E ele deu o nome àquele lugar de Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Beit-El quer dizer casa de Deus, templo de Deus. É o lugar onde Deus se manifesta. Gente, por que Jacó deu esse nome àquele lugar? Porque todo lugar no qual Deus quer se revelar se torna um lugar santo, um lugar consagrado a Ele. E vamos refletir juntos. Deus quis se revelar na família, porque Jesus nasceu e viveu em uma família. Então Deus em Jesus, na família de Nazaré, se revelou na família. Por isso, por sua vez, consequentemente, a família é um lugar santo. A família é também um lugar no qual Deus manifesta e quer manifestar a sua glória, a sua presença. A família também precisa ser cada vez mais casa de Deus, Betel. Mas você pode me dizer, padre, nessa passagem o que combina com a minha casa é somente aquela expressão, esse lugar é terrível. Eu chego lá, os meninos o dia inteiro, fazendo bagunça, não tem diálogo, cada um com o seu tablet. Não acontece isso, claro, só em alguns países por aí. O filho com o celular, a mãe com o tablet. Não que a tecnologia seja ruim, a tecnologia é uma bênção, mas tem que saber utilizar. Você tem que usar a tecnologia e não ser usado por ela. Quando você começa a ser usado pela tecnologia, aí começa um problema. Porque você começa, consequentemente, eu trouxe esses tempos atrás aquela pesquisa de uma psiquiatra da USP que dizia quão perigoso é quando o adolescente, quando a pessoa começa a substituir os relacionamentos reais apenas, unicamente por relacionamentos virtuais. Às vezes na sua casa você olha e diz, esse lugar é terrível. Terrível mesmo. Mas filho, filha, Deus quer hoje se manifestar na sua casa. Deus quer hoje entrar lá no buraco, quem sabe, que está a sua família. Buraco que eu digo no sentido emocional, espiritual, tantas dificuldades, relacionamentos difíceis. E parece que chega um ponto do relacionamento que o negócio não vai, não é verdade? Quando chega aquele ponto de tensão, o relacionamento vai se desgastando. A tendência da gente é logo querer descartar, não é? A gente está numa sociedade na qual existem, preste atenção, tantas coisas descartáveis. Tem fralda descartável, tem copo descartável. Pergunta para sua avó como que eram as fraldas na época dela. Usava uma, lavava a outra, secava, e se a criancinha tinha uma probleminha ali, uma disenteria, era um caos, uma lavação de fralda que não tem para onde. Hoje em dia a fralda é descartável, copo é descartável, prata é descartável, tudo é descartável. Só que o ser humano não é e nunca vai ser descartável, porque o ser humano é Betel, é casa de Deus, e nada vai mudar isso, nada. Por mais que digam o contrário, nada vai mudar isso. O ser humano não é descartável. Mas às vezes as pessoas falam assim, é muito mais fácil descartar. Ai, padre, meu marido está dando problema. Vou procurar no aplicativo, quero um outro. Será que tem delivery? Entrega aqui, já coloca lá. 1,87 m, olhos castanhos, cor de mel, cabelo ondeado. Não, não é assim. O ser humano não é descartável. Ninguém consegue crescer sem aprender a conviver com os próprios defeitos e com os defeitos dos outros. Esses dias o Papa Francisco, preste atenção, inclusive, diga-se de passagem, o Papa Francisco presidiu uma missa hoje belíssima em Guayaquil, no Equador. Quero rezar por essa sua missão, na qual o Papa Francisco falou muito sobre a família também, que é uma instituição de peso especial, fundamental na nossa sociedade. Como eu estava dizendo, esses dias o Papa Francisco falou que somente aquelas pessoas que se descobrem pecadores têm facilidade de perdoar os outros. Porque quem se acha santo demais não consegue perdoar, não. Ai, padre, eu não gosto do meu marido, porque ele tem defeito. Bem-vindo, perfeita. Perfeito. É lógico, existem defeitos que são difíceis. Eu entendo, gente. Eu não quero colocar tudo num pacote só. Eu não quero menosprezar o seu sofrimento, a sua circunstância.
Existem comportamentos que são difíceis, existem situações que são insustentáveis, eu sei. Quando entra risco, quando entra agressão no relacionamento, eu sei que são situações muito difíceis. Mas às vezes a gente não tem facilidade de lidar com os defeitos dos outros, porque a gente foge dos nossos próprios defeitos. Só quem tem maturidade e sabedoria para encarar os próprios defeitos, sabe conviver com os defeitos dos outros, sabe tolerar. Mas quem fica fugindo de si mesmo, quem fica querendo mentir para si mesmo e se convencer infantilmente que é perfeito, não consegue lidar com o defeito do outro. Eu não suporto, padre, eu não suporto. O que eu mais pedi para Deus era um marido que não roncava, padre. Mas Deus não ouviu, pelo contrário, Ele ouviu ao contrário. Meu marido parece aqueles tratores, aqueles CBTs, aqueles antigos, ronca pra caramba. Estou dando um exemplo, né? Tem tantos outros defeitos, tantas outras coisas que às vezes a gente não tolera. Mas no fundo, a gente não tolera muitas vezes o outro, porque o outro é um espelho que revela os meus defeitos também. Por isso que a convivência é desafiante, mas ao mesmo tempo é uma escola de santidade, de sabedoria, de maturidade. Preste atenção, eu quero ler agora um trecho fantástico da carta magna de São João Paulo II, do Papa João Paulo II, às famílias, chamada Familiares Consórcio. No número 21, a Familiares Consórcio diz a seguinte coisa, preste atenção. A comunhão familiar, preste atenção, só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Vamos repetir isso, para a gente entender bem, internalizar isso. A comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Para que agora, e esse sacrifício, meu irmão, minha irmã, não vamos entendê-lo sobre uma conotação pejorativa, sacrifício, não é isso, é um sacrifício saudável. Existem sacrifícios, gente, que são saudáveis, que são necessários. Uma esposa que não sabe se sacrificar em alguns momentos pelo esposo, não vai conseguir amar nem ser feliz. E vice-versa, a mãe que não consegue se sacrificar pelo filho, o filho que não se consegue em alguns momentos se sacrificar pela mãe, não vai conseguir ser feliz. O sacrifício pelo outro faz com que o nosso orgulho seja domado, faz com que o nosso egoísmo seja diminuído, e a interação que nos faz felizes aconteça. Vou continuar aqui com o trecho da Familiares Consórcio. A comunhão familiar exige, de fato, de todos e de cada um, pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão e à reconciliação. Olha, João Paulo II já está falando no que consiste esse sacrifício. Essa comunhão familiar, ela exige pronta e generosa. Olha só as duas palavras, pronta e generosa. Você tem que ter uma disponibilidade pronta, generosa. Para quê? Para a compreensão, para a tolerância, para o perdão, para a reconciliação. Continua São João Paulo II, na Familiares Consórcio. Nenhuma família ignora como o egoísmo, o desacordo, as tensões, os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão. Daqui as múltiplas e variadas formas de divisão na vida familiar. Mas, ao mesmo tempo, cada família é sempre chamada pelo Deus da paz a fazer a experiência alegre e renovadora da reconciliação. Ou seja, da comunhão restabelecida, da unidade reencontrada. Gente, o que São João Paulo II está dizendo no número 21 da Familiares Consórcio? Que na família nós precisamos exercer esse espírito de sacrifício e precisamos ter essa disposição pronta e generosa para exercer a tolerância, para tolerar o outro. E às vezes a gente tem que tolerar mesmo, né? Como diz o outro, eu não te atolero. É difícil, você tem que tolerar, porque às vezes o outro te irrita. Mas aí é preciso desenvolver essa sabedoria relacional. Eu já falei outras vezes, já escrevi em um dos meus livros, sobre a importância da inteligência emocional. Esse conceito que às vezes as pessoas acham que é da psicologia, somente. Mas se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus tinha uma grande inteligência emocional.
Porque se ele não tivesse, ele tinha rachado a cabeça daqueles apóstolos um monte de vezes. Muitas vezes, né? E muitas vezes você também tem a vontade de rachar a cabeça do outro, ou se rachar. Mas Jesus era alguém que tinha inteligência emocional. Ou seja, o que é ter inteligência emocional? É saber conduzir os próprios afetos, o próprio temperamento, sem ser conduzido, dominado pelos altos e baixos, pelas inconstâncias, pelo agito, tem uma palavra que me fugiu à memória agora, pela impulsividade do próprio temperamento. Jesus era alguém que tinha inteligência emocional. Ele sabia respirar, ele sabia dizer a verdade a hora que tinha que dizer. Às vezes de maneira bem intensa. Mas Jesus sabia respirar. E às vezes a gente tem que respirar fundo, né? Porque se você falar tudo que você pensa, você está perdido. E quando você fala tudo que você pensa, você tem que estar disposto a escutar o que o outro pensa, porque ele também pensa, né? Às vezes a gente acha que só a gente pensa. Eu digo a verdade. Qual verdade que você diz? A sua verdade ou a verdade absoluta? Você não é dono da verdade. Quando você diz a verdade para o outro, diga com caridade e sabedoria, porque você vai ter que escutar a verdade dele também. Jesus tinha inteligência emocional. Ele não agia impulsivamente, de maneira pusilânime. Jesus sabia a hora certa de colocar as palavras. E para viver isso que o Papa João Paulo II disse na Familiares Consórcio, esse espírito de sacrifício, essa tolerância, essa comunhão, no número 17 da mesma Familiares Consórcio, São João Paulo II diz que a família é uma comunidade íntima da vivência, na qual a vivência do amor deve se planificar. Para viver isso, você precisa ter sabedoria, inteligência emocional, para não responder com impulsividade, para saber a hora que o outro está pronto a ouvir. As mulheres que são boas nisso, né? Quando eu era novo, eu queria uma coisa, se eu pedisse direto para o meu pai, ele fazia um bicão, né? Como diz o ditado, 2 bicudos não se beijam, né? Os homens às vezes se estranham, 2 homens. Ai mãe, eu queria tanta bicicleta. Eu só dava uma piscada. Deixa comigo. Só que agora não é hora, filho. Aí ela ia, fazia uma comidinha que ele gosta, essa mulherada não é fácil. Chegava lá, estava lá, aquele pedacinho lá de mandioca, carne de frango, caipir, frango caipir, falava uai. Aí ele chegava, comia o franguinho, esperava. Você gostou, amor? Meu bem, eu gostei. Só faltou falar igual o rei Herodes, né? Pode me pedir o que quiseres, até metade do meu reino eu te darei. Quando ele disse lá para a filha da sua esposa, que nem esposa era na época, né? Aí chegava minha mãe e falava, bem, esse nosso menino, né? É lógico que ele tem os defeitos dele. Muitos, né, bem? Tem. Mas eu estou sentindo assim no meu coração que ele precisa de uma bicicleta nova. Aí antes dele responder, ela dava comida nele. E eu, fala que eu te escuto bem. E vai, conversa bem. A hora que ele menos imaginava, a bicicleta estava chegando em casa e ele se achando. Mas estava lá, diálogo. Lógico, eu estou aqui feitando o pavão, como dizem por aí. Mas é essa sabedoria, saber a hora certa de falar. Não é assim? Você já percebeu quantas burradas eu e você já fizemos, porque falamos as coisas certas na hora errada? A coisa certa dita na hora errada e do jeito errado se torna uma coisa errada. Mas eu tenho razão, padre. Mas saiba falar, não é só ter razão. Saiba a hora certa de falar para o outro. Que nem a mulher ligou para o marido, brava com ele, achando que ele estava na gandaia, né? Alô, bem. Alô, seu cafajeste. Meu amor, onde você está que você não veio almoçar? Eu estou aqui te esperando. Meu amor, não fala assim comigo. Onde você está, rapaz? Amor, sabe aquela joalheria? Aquela joalheria que tem aquele anel de brilhantes que você me pediu. Ai, meu príncipe. Meu príncipe. Saudade de você. Sabe bem aquela joalheria? Claro, meu amor. Então, eu estou no bar do lado dela. Aí começou o xingo de novo. Cafajeste. Esse não tinha inteligência emocional, e nem ela, né? Nada de sabedoria. E ela já mudou o discurso, achando que ele ia comprar o anel de brilhante, e ele estava lá no bar, manguaça. Não, o que é isso? Mas, meu irmão e minha irmã, para viver esse espírito de sacrifício, para viver essa tolerância, preste atenção,
essa interação. É preciso ter inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional não despeja nos outros os próprios problemas. A pessoa que tem inteligência emocional sabe respirar, sabe responder com maturidade à imaturidade do outro, sabe esperar a hora certa de falar, sabe escutar. Eu sei que é desafiante, mas Jesus quer nos ensinar e a gente pode aprender. A gente tem que evoluir na vida, principalmente sob o ponto de vista relacional em família. Não podemos nos acomodar no ponto que chegamos, como disse São Paulo. Precisamos prosseguir decididamente na aquisição de novas virtudes. A pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe que, como nos ensina o Monsenhor Jonas Abib na Canção Nova, o problema é meu, mas o rosto é dos outros. Agora tem pessoas que vivem o contrário, né? O problema é do outro, o rosto é meu. Estou com um problema, todo mundo sabe. Já chega assim, aquele beiço de 1,5 metro. Quem tem inteligência emocional sabe administrar dentro de si os próprios problemas. Agora tem gente, quando a mãe chega do serviço brava, o irmãozinho já diz para o outro: hoje a mãe está com a macaca, corre para o quarto. Às vezes o chefe falou uma coisa que ela não quis ouvir, mas é o filho que paga, né? Às vezes chega em casa, descarrega tudo na esposa. Mas o que a sua esposa tem a ver com o seu trabalho, filho? O que a sua esposa tem a ver com o seu chefe? Inteligência emocional. Saber gerir as emoções com inteligência, com sabedoria. Sentir tristeza, raiva, mágoa, essas emoções, elas são comuns, humanas. Mas você não pode deixar que elas te conduzam. Quem tem que te conduzir é Deus, é o Espírito Santo, e é a sua gerência inteligente dessas coisas. Não pode ser aquela pessoa levada pelo vento, como diz Santiago, inconstante. Dirija as suas emoções, senão elas vão te dirigir. Dirija a sua raiva, dirija a sua língua. Quem tem inteligência emocional não fala qualquer coisa, não fala o que pensa. Fala com inteligência. Não é que você vai ser falso, não é isso. Você vai ter que ser transparente, mas até a verdade tem que ser dita na hora certa, do jeito certo, senão estraga. Com sabedoria, com inteligência, Jesus era assim. Eu tenho certeza que Jesus não agia no ímpeto. O Evangelho nos mostra isso. Ele rezava, ele passava as noites com o Pai em oração. Ele rezou uma noite inteira antes de escolher os seus discípulos. Quem tem inteligência emocional, escuta a Deus antes de agir. Quem tem inteligência emocional, reza antes de mudar bruscamente a própria vida, lê a palavra de Deus, busca a guarida, o escudo em Deus. Quem tem inteligência emocional, escuta a voz de Deus e não só a voz dos outros. Quem tem inteligência emocional sabe compreender os sinais dos tempos, como disse Jesus no Evangelho. Sabe entender, ler a vontade de Deus revelada nos fatos. Você sabia que Deus fala nos fatos? Às vezes você está tentando uma coisa, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Será que não é que Deus não quer que você siga esse caminho? Às vezes tem gente que insiste, como disse São Paulo, na tradução da Bíblia da Ave Maria, recalcitrando contra o aguilhão, indo contra o que não é para ser. Saiba escutar a Deus, saiba gerir suas emoções com inteligência, não descontando seus problemas nos outros, não jogando mau humor no mundo. Seja inteligente. Quer chorar, quer ser mal-humorado? Seja mal-humorado, chore, seja chato, diante de Jesus na oração. Porque é Ele que vai equilibrar o seu coração. E diante dele você pode jogar todas as suas sujeiras, porque é aos pés da cruz que tem que estar o seu pecado, e não no coração daqueles que você ama. É aos pés da cruz que tem que estar o seu mau humor, os seus problemas, e não no coração daquelas pessoas que convivem com você, comigo. Aprendamos com Jesus hoje, que quando Deus age, ninguém pode impedir. Que Ele pode transformar todas as coisas, que Jesus pode derrubar os medos, as muralhas, que Ele verdadeiramente pode realizar o que é impossível, que quando Ele age ninguém pode impedir, mas nós precisamos fazer a nossa parte, aprendendo do coração dEle, essa gestão inteligente, sábia da nossa vida e sobretudo das nossas emoções e relacionamentos. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar aqui com Orlando, com os músicos, essa música que diz isso: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Filho, filha, nós já cantamos essa música aqui, nós já cantamos essa música no Kairos, Canção Nova Abraça São Paulo. Essa música foi feita para esse lema deste ano
aqui na Missão da Canção Nova em São Paulo, que é a citação de Isaías 43, capítulo 13, agindo Deus, quem impedirá? Vamos levantar os nossos braços agora, pode erguer o braço sem medo, sem vergonha, e diga comigo, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Eu te entrego hoje, Senhor, a minha vida, a minha vida, a minha história, a minha história, a minha família, a minha família, os medos, as muralhas, presentes no meu coração. Eu te entrego, Senhor, tudo que me preocupa, que me faz sofrer, os vícios, o desemprego, a tristeza, as mágoas, tudo que dificulta o meu relacionamento em família. Eu te entrego agora, Senhor, porque eu acredito que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Derrama sobre nós agora, sobre a minha família, o teu Espírito Santo, nos batizando, curando, transformando, pela força da fé, pelo poder do nome de Jesus. E agora, com os braços bem erguidos, você vai cantar: quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam meu ser. Solta a voz, canta. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim, impossíveis que visitam meu ser. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, podes me atender. Senhor, vens me socorrer. Os braços. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim. Quantos medos e muralhas vejo diante de mim. Impossíveis que visitam meu ser. Impossíveis que canta isso do fundo da alma. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Peço por minha família, meus sonhos, meu coração. Senhor, podes me atender. Solta a voz do fundo da alma. Me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, mais forte, vens me socorrer. Senhor, podes me atender. Senhor, solta a voz. Podes me atender. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Preciso ser liberto e curado. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha família e Sara, cante. Transforma minha família e Sara. Cura as feridas da dor. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Faz um milagre. Ó Deus, confio no teu agir. Ó Deus, confio em teu agir. Ó Rei dos Reis, escuta minha voz. Ó Rei dos Reis, escuta minha mais forte para ele ouvir. Preciso ser liberto e curado. Preciso ser liberto e curado. Transforma minha família e Sara. Transforma minha família e Sara. Cura as
feridas da dor. Cura as feridas da dor. Faz um milagre. Faz um milagre. Ó Deus, confio em teu agir. Ó Deus, confio em teu agir. Eu sei que podes me ajudar, cante. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O impossível é possível para ti, meu Deus. Quando teu braço age, transforma. Quando teu braço age, transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Cante isso, mais forte. Ninguém pode impedir. Eu sei que podes me ajudar, cante. Eu sei que podes me ajudar. O impossível é possível para ti, meu Deus. O impossível é possível para ti, meu Deus. Quando teu braço age, transforma. Quando teu braço age, transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Para encerrar, só você, eu sei que podes me ajudar. Eu sei que podes me ajudar. Possível para ti, meu Deus. Quando teu braço age, transforma. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. E aplaudamos o Senhor que está agindo na vida da nossa família. Pode ser mais forte. Acreditemos nisso. Quando Deus age, ninguém pode impedir. E Ele está agindo.